Leão, o signo do sol, da força interior, da chama que nunca se apaga por completo. Se você nasceu sob essa energia, sabe que existe dentro de você uma vontade enorme de viver com grandeza, de sentir que cada dia tem um propósito verdadeiro. E quando o assunto é dinheiro, Leão, essa conversa ganha uma profundidade especial, porque para você, prosperidade nunca foi apenas sobre números numa conta bancária. É sobre dignidade, é sobre liberdade, é sobre poder olhar para a sua vida e sentir orgulho do que construiu. Hoje nós vamos caminhar juntos por 15 mudanças de mentalidade que podem abrir portas que você talvez nem saiba que existem. Não são fórmulas mágicas, são sementes plantadas no solo fértil da sua consciência. E como toda boa colheita, o que você planta hoje determina o que vai florescer amanhã. Caminho 1, Leão. A primeira mudança de mentalidade que pode transformar a sua relação com o dinheiro começa com algo que parece simples, mas que carrega um peso enorme na sua vida. É a forma como você enxerga o seu próprio valor. Muitas vezes, ao longo dos anos, a vida vai nos ensinando a diminuir o que somos, a aceitar menos do que merecemos, a acreditar que pedir mais é ser ganancioso ou egoísta. Mas existe uma diferença imensa entre ganância e reconhecimento do próprio valor. A árvore que cresce no centro da floresta não pede desculpas por ser alta, ela simplesmente ocupa o espaço que lhe pertence. E é exatamente isso que você precisa fazer com a sua mentalidade financeira. Quando você começa a entender que o dinheiro é uma energia que responde ao valor que você se dá, tudo muda. Não estamos falando de arrogância, estamos falando de uma postura interna que diz ao mundo que você merece receber. Pense nas vezes em que você aceitou menos do que deveria, nas vezes em que disse sim quando queria dizer não, nas vezes em que se calou para não incomodar. Cada uma dessas situações foi como uma pequena rachadura no alicerce da sua prosperidade. Mas aqui está a boa notícia, Leão: alicerces podem ser reconstruídos. E a reconstrução começa quando você decide, de uma vez por todas, que o seu tempo vale, que a sua experiência vale, que a sua presença no mundo tem um preço que não pode ser negociado para baixo. Essa mudança não acontece da noite para o dia, ela é como o amanhecer. Primeiro vem uma luz tímida no horizonte, depois as cores vão se espalhando pelo céu, e quando você percebe, o sol já está brilhando com toda a sua força. Permita-se ser esse sol na sua própria vida financeira. Permita-se brilhar sem culpa. Caminho 2. A segunda mudança de mentalidade que pode abrir caminhos na sua vida financeira, Leão, é aprender a soltar o medo de não ter o suficiente. Esse medo é como uma raiz invisível que se enrola nos nossos pés e nos impede de caminhar para frente. Ele sussurra coisas como: e se acabar? E se eu precisar e não tiver? E se eu perder tudo? E essas vozes, por mais que pareçam estar nos protegendo, na verdade estão nos prendendo. Quando você vive com medo de perder, você toma decisões baseadas na escassez, e decisões baseadas na escassez atraem mais escassez. É como o rio que tenta segurar suas águas, ele para de fluir, e a água parada apodrece. O dinheiro funciona de maneira parecida. Ele precisa circular, precisa ser direcionado com sabedoria, sim, mas também precisa de movimento. Soltar o medo não significa ser irresponsável, significa confiar que a vida sempre encontra um caminho para quem está aberto a receber. Olhe para trás na sua própria história, Leão. Quantas vezes você pensou que não ia conseguir e conseguiu? Quantas vezes a solução apareceu no último momento? Quantas vezes algo inesperado trouxe exatamente o que você precisava? Isso não foi sorte, isso foi a energia da vida respondendo à sua força interior. O medo da escassez é um hábito mental, e como todo hábito, ele pode ser substituído. Cada vez que esse pensamento aparecer, substitua por uma verdade mais profunda. Eu já passei por coisas difíceis e estou aqui. Eu já encontrei saídas quando parecia não haver nenhuma. Eu sou capaz de criar abundância com o que tenho. Essa prática diária vai transformando o solo onde seus pensamentos financeiros crescem, e em solo fértil, Leão, até a menor semente se torna uma árvore generosa. Caminho 3, Leão. A terceira mudança de mentalidade envolve algo que muita gente evita falar: a relação entre orgulho e dinheiro. Você tem um orgulho natural, faz parte da sua essência. E em muitas situações, esse orgulho é a sua maior força. Ele te mantém de pé quando o mundo tenta te derrubar. Ele te dá coragem para seguir em frente quando tudo parece impossível. Mas existe um lado desse orgulho que pode estar bloqueando a sua prosperidade sem que você perceba. É quando o orgulho te impede de pedir ajuda, de aceitar uma oportunidade que parece pequena demais, de reconhecer que você não sabe tudo sobre dinheiro e que tudo bem não saber. A montanha mais alta do mundo não chegou ao topo sozinha. Foram milhões de anos de forças da natureza trabalhando juntas para erguê-la. E você, Leão, também não precisa fazer tudo sozinho.
Quando você permite que outras pessoas contribuam com a sua jornada financeira, quando você aceita um conselho, quando você se abre para aprender algo novo sobre como o dinheiro funciona, você não está diminuindo a sua grandeza. Está ampliando ela. Pense no leão na savana. Ele é o rei, sim, mas ele vive em grupo, ele caça em grupo. Ele protege e é protegido. A força verdadeira não está em fazer tudo sozinho, está em saber quando é hora de se abrir para receber. Essa mudança de mentalidade pode parecer desconfortável no início, como tirar um casaco pesado que você usa há tanto tempo que esqueceu que ele está ali. Mas quando você tira esse peso dos ombros, leão, quando você permite que a vulnerabilidade caminhe ao lado da sua força, é aí que os caminhos financeiros começam a se multiplicar de verdade. A prosperidade ama a humildade tanto quanto ama a coragem. Caminho 4. A quarta mudança de mentalidade, leão, é sobre parar de comparar a sua jornada financeira com a de outras pessoas. Essa é uma armadilha silenciosa que rouba nossa paz e distorce a nossa visão do que é verdadeiramente importante. Quando você olha para a vida de alguém e pensa que aquela pessoa tem mais, que conseguiu mais, que está mais à frente, você está vendo apenas a superfície. É como olhar para um jardim bonito e não enxergar as raízes que estão embaixo da terra, não ver as tempestades que aquele jardim enfrentou, não saber quantas vezes o jardineiro quis desistir antes de ver a primeira flor. A sua história financeira é única, leão. Ela foi moldada pelas suas experiências, pelas suas escolhas, pelos seus desafios, e cada um desses elementos tem um valor que não pode ser medido comparando com a vida de ninguém. Quando você para de comparar, algo extraordinário acontece. Você começa a enxergar o que já tem com olhos novos. Começa a perceber que aquilo que construiu, por menor que pareça, é fruto do seu esforço e da sua coragem. E essa percepção muda tudo, porque gratidão é uma das energias mais poderosas para atrair abundância. Não estamos falando de se conformar, estamos falando de reconhecer o ponto onde você está como o início de algo maior. A águia não olha para o pássaro ao lado para decidir como voar. Ela conhece suas próprias asas e confia nelas. Faça o mesmo com a sua vida financeira. Confie no seu caminho, honre as suas conquistas, e use a energia que gastaria comparando para construir algo que seja verdadeiramente seu. Essa mudança de perspectiva é como limpar uma janela suja. De repente, a mesma paisagem que parecia cinzenta se revela cheia de cores e possibilidades. Caminho 5. Leão. A quinta mudança de mentalidade toca num ponto delicado, mas necessário. É sobre a culpa que muitas pessoas carregam em relação ao dinheiro. Culpa por ter gastado demais no passado, culpa por não ter economizado quando podia, culpa por decisões financeiras que não deram certo. Essa culpa é como uma pedra amarrada ao tornozelo de quem tenta nadar, não importa quanta força você faça, ela te puxa para baixo. E o mais cruel é que essa culpa geralmente não serve para nada além de nos manter presos ao passado. O passado financeiro, leão, é como a chuva que já caiu. Você não pode recolher as gotas de volta para a nuvem. Mas pode decidir o que fazer com o solo que foi molhado. Pode plantar novas sementes. Pode preparar a terra para uma nova estação. Cada decisão que você tomou no passado foi feita com o que você sabia naquele momento, com os recursos emocionais e práticos que tinha disponíveis. E julgar quem você foi ontem com o conhecimento de hoje não é justo. É como cobrar de uma criança que ela deveria ter a sabedoria de um adulto. Perdoar a si mesmo pelas escolhas financeiras do passado não é fraqueza, é um dos atos mais corajosos que alguém pode praticar. E quando você se perdoa, leão, algo mágico acontece, a energia que estava presa na culpa se liberta, e essa energia livre pode ser redirecionada para construir o futuro que você deseja. Imagine que cada pensamento de culpa é um galho seco numa fogueira, ele queima rápido e não aquece nada. Agora imagine substituir esses galhos por lenha verde forte. A mesma fogueira passa a aquecer, iluminar e durar muito mais. Transforme a culpa em aprendizado, e o aprendizado em ação. Esse é o caminho da verdadeira liberdade financeira. Caminho 6. A sexta mudança de mentalidade, leão, é sobre entender que abundância não é apenas o que entra na sua conta, é também a forma como você administra o que já tem. Muitas vezes ficamos tão focados em ganhar mais que esquecemos de cuidar do que já está em nossas mãos. E isso é como encher um balde furado. Não importa quanta água você coloque, ela vai continuar escapando pelos buracos. Administrar bem o que se tem não é uma tarefa chata ou limitante, é um ato de respeito consigo mesmo. Quando você organiza suas finanças, mesmo que sejam modestas, quando você sabe para onde o seu dinheiro vai, quando você toma decisões conscientes sobre cada centavo, você está dizendo ao universo que está pronto para receber mais. Porque quem cuida bem do pouco mostra que está preparado para o muito. Pense na natureza, leão, a terra não desperdiça nada.
As folhas que caem se transformam em adubo, a água que evapora volta como chuva, tudo é reaproveitado num ciclo perfeito de abundância. Você pode criar esse mesmo ciclo na sua vida financeira. Comece observando onde o seu dinheiro vai, sem julgamento, apenas com curiosidade. Depois, aos poucos, vá direcionando cada recurso com mais intenção. Não precisa ser perfeito, precisa ser consciente. Essa simples mudança de atitude pode transformar a sua realidade financeira de maneiras que você nem imagina. Porque quando a energia do cuidado entra na sua relação com o dinheiro, Leão, ela abre espaço para que a prosperidade floresça de forma sustentável e duradoura. Não é sobre restringir, é sobre direcionar. E quando você direciona com sabedoria, cada real na sua vida ganha um propósito, e dinheiro com propósito se multiplica. Se o que você está ouvindo parece preciso, imagine o que poderia acontecer se você aplicar essa energia de forma intencional durante 21 dias consecutivos. Exatamente para isso foi criado o programa de 21 dias que está no comentário fixado, guia diária, direção focada e um impulso real. Se você está cansado de continuar no mesmo ciclo, essa é a sua estrutura. Caminho 7, Leão. A 7ª mudança de mentalidade é sobre paciência. E eu sei que essa palavra pode parecer difícil para quem tem a energia do sol correndo nas veias. Você quer resultados, quer ver as coisas acontecendo, quer sentir que está avançando. E essa urgência, quando bem direcionada, é uma das suas maiores qualidades. Mas quando ela se transforma em impaciência com o processo financeiro, pode acabar sabotando exatamente aquilo que você está tentando construir. A natureza nos ensina isso todos os dias. O bambu chinês passa 5 anos crescendo apenas debaixo da terra, fortalecendo suas raízes, se preparando. E quando finalmente rompe o solo, cresce mais de 20 metros em apenas algumas semanas. Se alguém desistisse daquele bambu no 4º ano, pensando que nada estava acontecendo, teria perdido uma das transformações mais impressionantes do mundo natural. A sua vida financeira pode estar nessa fase subterrânea, Leão, e tudo bem. Cada pequena decisão que você toma hoje, cada centavo que direciona com consciência, cada pensamento de abundância que cultiva, tudo isso está fortalecendo as raízes da sua prosperidade futura. A impaciência é o vento que tenta apagar a vela antes que ela se torne uma fogueira. Proteja a sua chama, Leão, tenha paciência com o seu próprio processo. Os resultados virão, não porque alguém prometeu, mas porque é assim que a energia funciona. Quem planta com cuidado e espera com fé sempre colhe. A paciência financeira não significa ficar parado esperando, significa continuar agindo, dia após dia, mesmo quando os resultados ainda não são visíveis. É caminhar na neblina confiando que o sol está ali, mesmo que você ainda não consiga vê-lo. E para um filho do sol como você, Leão, essa confiança deveria ser a coisa mais natural do mundo. Caminho 8. A 8ª mudança de mentalidade, Leão, fala sobre uma verdade que muitos preferem ignorar. O dinheiro ouve as palavras que você diz sobre ele. Pode parecer estranho, mas pense nisso por um momento. Quantas vezes por dia você diz coisas como: dinheiro é difícil. Nunca sobra nada, eu não tenho sorte com dinheiro, isso não é para mim. Cada uma dessas frases é como uma instrução que você dá para o seu cérebro, e o seu cérebro, obediente como é, começa a criar uma realidade que confirma exatamente o que você está dizendo. É como um jardineiro que planta sementes de erva daninha e depois reclama que o jardim não dá flores. As palavras que usamos sobre dinheiro são sementes, Leão, e elas germinam na nossa realidade de maneiras que nem sempre percebemos. Quando você muda a forma como fala sobre dinheiro, você começa a mudar a forma como se relaciona com ele. Em vez de dizer que dinheiro é difícil, experimente dizer: eu estou aprendendo a lidar melhor com o dinheiro. Em vez de dizer que nunca sobra nada, experimente dizer: eu estou encontrando formas de fazer o meu dinheiro render mais. Não é sobre mentir para si mesmo, é sobre escolher palavras que abrem portas em vez de palavras que trancam portas. A água do rio não luta contra as pedras, ela encontra o caminho ao redor delas. Suas palavras podem fazer o mesmo com os obstáculos financeiros da sua vida. Essa mudança parece pequena, Leão, mas os efeitos são profundos. Quando você começa a falar sobre dinheiro com respeito e esperança, quando substitui a reclamação pela intenção, quando troca o medo pela curiosidade, você cria um campo magnético diferente ao seu redor. E esse campo atrai oportunidades que antes passavam despercebidas. As palavras são as sementes mais poderosas que existem. Escolha as suas com o mesmo cuidado com que escolheria as flores do seu jardim mais precioso. Caminho 9, Leão. A 9ª mudança de mentalidade é sobre aprender a receber. Isso pode parecer óbvio, mas pense com sinceridade. Quantas vezes alguém te ofereceu algo e você recusou por educação,
Quantas vezes um elogio foi respondido com um gesto de mão como se não fosse importante? Quantas vezes uma oportunidade apareceu e você deixou passar porque sentiu que não merecia? Existe uma diferença enorme entre ser humilde e bloquear a abundância que a vida está tentando te entregar. A terra não recusa a chuva, ela se abre e absorve cada gota, porque sabe que aquela água vai nutrir tudo o que ela carrega dentro de si. Você precisa aprender a ser como a terra, leão, aberto, receptivo, pronto para acolher o que chega. Muitas pessoas passam a vida inteira pedindo por mais dinheiro, mais oportunidades, mais segurança. Mas quando essas coisas aparecem, elas não conseguem receber de verdade porque existe uma crença profunda de que não merecem. Essa crença é como uma porta trancada, não importa quantas vezes a prosperidade bata, se a porta está trancada, ela não consegue entrar. A chave para essa porta está nas suas mãos, leão. Ela se chama merecimento. Você merece receber. Você merece prosperar. Você merece viver com conforto e paz financeira. Diga isso para si mesmo todos os dias, não como um mantra vazio, mas como uma verdade que você está escolhendo acreditar. E aos poucos, como a primavera que vai chegando devagar depois do inverno mais longo, você vai perceber que as coisas boas começam a encontrar o caminho até você. Porque quando estamos verdadeiramente abertos para receber, a vida responde com uma generosidade que pode surpreender até os corações mais descrentes. Permita-se receber, leão, essa é uma das chaves mais poderosas para a sua transformação financeira. Caminho 10. A 10ª mudança de mentalidade, leão, é sobre o poder de dar, mesmo quando parece que você não tem o suficiente. Isso pode parecer contraditório num vídeo sobre atrair dinheiro, mas escute com o coração aberto. A generosidade é uma das forças mais poderosas do universo. Quando você dá, seja dinheiro, tempo, atenção ou gentileza, você está enviando uma mensagem clara para a vida de que existe abundância em você. E a vida responde na mesma frequência. A árvore que dá frutos nunca fica mais pobre por causa disso. Pelo contrário, quanto mais frutos ela dá, mais sementes são espalhadas, e mais árvores nascem ao redor dela. Dar não é perder, leão, dar é expandir. Mas é importante entender que dar com sabedoria é diferente de dar por obrigação ou para agradar. A generosidade verdadeira vem de um lugar de abundância interior. Ela não espera nada em troca, ela simplesmente transborda. É como o sol que ilumina sem pedir permissão, sem escolher quem merece a sua luz. Quando você pratica a generosidade, mesmo nos momentos mais difíceis, você está quebrando o ciclo da escassez. Está dizendo para o seu próprio coração que existe mais do que o suficiente, e essa mensagem interna se reflete na sua realidade externa. Não precisa ser um gesto grandioso. Pode ser um café para alguém que precisa de um sorriso, pode ser uma palavra de encorajamento, pode ser compartilhar algo que você aprendeu. Cada ato de generosidade é como uma gota de chuva que cai no oceano, parece pequena, mas faz parte de algo imenso e poderoso. Pratique a generosidade consciente, leão, e observe como os caminhos financeiros começam a se abrir de maneiras que a lógica sozinha não consegue explicar. A abundância ama quem distribui, porque quem distribui prova que confia na fonte. Caminho 11, leão. A 11ª mudança de mentalidade é sobre abandonar a ideia de que você é velho demais para mudar a sua situação financeira. Essa crença é uma das mais cruéis que existem, porque ela rouba a esperança de pessoas que ainda têm tanto para viver e tanto para construir. A verdade é que cada dia que você acorda é um novo começo, cada manhã traz consigo a possibilidade de uma decisão diferente, e cada decisão diferente pode levar a um resultado que você nunca imaginou possível. Olhe para a natureza, leão. A oliveira mais produtiva do mundo tem mais de 1000 anos. Ela não parou de dar frutos porque ficou velha, ela se tornou mais generosa com o tempo. Os rios mais caudalosos são aqueles que correram por mais tempo, acumulando força, sabedoria, profundidade. A sua experiência de vida é o seu maior ativo financeiro, mesmo que ninguém tenha te dito isso antes. Tudo o que você viveu, cada dificuldade superada, cada lição aprendida, cada tempestade enfrentada, tudo isso te deu uma sabedoria que nenhum livro ensina e nenhum curso oferece. E essa sabedoria, quando direcionada para a sua vida financeira, pode produzir resultados extraordinários. Não deixe que a idade se torne uma desculpa para não agir, transforme-a em uma razão para agir com mais propósito e clareza. Você conhece a vida melhor do que conhecia há 20 anos, você sabe o que funciona e o que não funciona, você tem uma intuição afiada pelo tempo. Use tudo isso a seu favor. A primavera não pergunta quantos invernos já passaram antes de florescer novamente, ela simplesmente floresce. E você, leão, ainda tem muitas primaveras pela frente.
Cada uma delas é uma oportunidade de plantar algo novo, de colher algo diferente, de provar para si mesmo que a vida ainda reserva surpresas maravilhosas para quem tem coragem de continuar. Se você está gostando desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo. Todos os dias a gente traz vídeos novos sobre o signo Leão e também se você quer ir além e ter uma transformação na sua vida, não deixe de conferir o comentário fixado desse vídeo. Nos vemos lá. Agora continuando. Caminho 12. A 12ª mudança de mentalidade, Leão, é sobre criar uma visão clara do que você quer, não do que você não quer. A maioria das pessoas passa a vida fugindo de problemas em vez de caminhar em direção a sonhos. Elas sabem exatamente o que não querem dívidas, não querem preocupação, não querem apertar. Mas quando você pergunta o que elas querem de verdade, o silêncio toma conta. É como um barco sem destino, ele pode até navegar por anos, mas nunca vai chegar a lugar nenhum. Quando você cria uma visão clara da vida financeira que deseja, Leão, algo poderoso acontece no seu cérebro. Ele começa a trabalhar a seu favor, procurando oportunidades que se alinham com essa visão, filtrando informações que antes passavam despercebidas, criando conexões que antes pareciam impossíveis. Não precisa ser uma visão grandiosa, pode ser simples e honesta. Pode ser acordar sem preocupação com as contas, pode ser poder ajudar alguém que você ama, pode ser ter a liberdade de fazer escolhas sem que o dinheiro seja o único fator. O importante é que essa visão seja sua, verdadeira, sentida no coração. A águia não voa sem saber para onde está indo, ela escolhe o seu destino e usa as correntes de ar para chegar lá com o menor esforço possível. Você pode fazer o mesmo com a sua vida financeira. Escolha um destino, sinta esse destino no seu coração, e deixe que a energia de Leão te leve até lá. Escreva essa visão se puder, fale sobre ela em voz alta, visualize-a antes de dormir. Quanto mais clara for a imagem do que você deseja, mais fácil será para a vida conspirar a seu favor. A clareza é a bússola da prosperidade, e sem bússola, até o navegador mais experiente pode se perder no mar das possibilidades. Caminho 13, Leão. A 13ª mudança de mentalidade é sobre entender que pequenas ações consistentes são mais poderosas do que grandes gestos esporádicos. Vivemos numa época que glorifica o espetacular, o sucesso da noite para o dia, a transformação instantânea. Mas a verdade, Leão, é que as maiores fortunas do mundo, as maiores conquistas, os maiores legados, foram construídos tijolo por tijolo, dia após dia, com uma consistência que a maioria das pessoas subestima. Pense na gota de água que cai sobre a pedra. Uma gota sozinha não faz nada, mas milhares de gotas, caindo no mesmo lugar, ao longo do tempo, são capazes de perfurar a rocha mais dura. A sua jornada financeira funciona da mesma maneira. Não é o grande gesto de uma vez que vai mudar a sua vida, é o pequeno gesto repetido todos os dias. Guardar um pouco hoje, fazer uma escolha consciente amanhã, aprender algo novo na semana seguinte. Cada uma dessas pequenas ações é uma gota de água caindo sobre a pedra da sua realidade financeira. E com o tempo, Leão, essa pedra vai ceder. A consistência é a força mais subestimada do universo, porque ela não faz barulho, não chama atenção, não aparece nos holofotes. Mas ela transforma. Pense no carvalho, ele não cresceu de uma vez, foram anos e anos de crescimento lento e constante que o transformaram numa árvore majestosa capaz de resistir às tempestades mais violentas. Seja como o carvalho na sua vida financeira, Leão. Não se preocupe com a velocidade, preocupe-se com a direção e com a constância. Um passo por dia na direção certa é mais poderoso do que 100 passos dados sem rumo. Escolha uma pequena ação financeira e repita-a todos os dias, e observe como o poder da consistência transforma a sua realidade de maneiras que pareciam impossíveis. Caminho 14. A 14ª mudança de mentalidade, Leão, é sobre transformar a preocupação em planejamento. Existe uma diferença fundamental entre se preocupar com dinheiro e planejar com intenção. A preocupação é circular, ela gira e gira dentro da nossa cabeça sem nunca chegar a lugar nenhum, como um pássaro preso numa gaiola que voa de um lado para o outro mas nunca sai do lugar. O planejamento é linear, ele pega aquela mesma energia e a direciona para frente, transformando o medo em ação, ansiedade em estratégia, confusão em clareza. Quando você está deitado à noite pensando em dinheiro com angústia, Leão, você está se preocupando. Mas quando você pega um papel e escreve, quanto eu tenho, quanto eu preciso, o que posso fazer amanhã, você está planejando. E essa diferença muda tudo. O planejamento não precisa ser complexo, na verdade, quanto mais simples, melhor. A natureza não faz planos complicados, o sol nasce, a chuva cai, as sementes germinam. Cada elemento faz a sua parte de forma simples e direta.
Você pode fazer o mesmo com as suas finanças. Comece com 3 perguntas simples: onde estou? Onde quero estar? Qual o próximo passo? Só isso. Não precisa resolver tudo de uma vez, não precisa ter todas as respostas agora. Precisa apenas saber qual é o próximo passo e ter a coragem de dá-lo. Transforme cada noite de preocupação numa manhã de planejamento, Leão. Use aquela energia que hoje gira sem propósito dentro de você e dê a ela uma direção. O mesmo vento que forma a tempestade pode mover o moinho e gerar energia. Tudo depende de como você o direciona. A sua preocupação financeira não é sua inimiga. Ela é uma energia bruta esperando para ser transformada em algo útil. E você, Leão, nasceu com a capacidade de transformar qualquer coisa em ouro, inclusive os seus medos. Caminho 15, Leão. A 15ª e última mudança de mentalidade é talvez a mais importante de todas. É sobre acreditar, de verdade, que você merece uma vida financeira diferente. Não como um conceito intelectual, não como algo que você repete sem sentir, mas como uma certeza profunda que mora no centro do seu peito. Muitas pessoas dizem que querem prosperidade, mas quando você olha de perto, percebe que existe uma parte delas que não acredita que isso seja realmente possível. É como plantar uma semente e ao mesmo tempo duvidar que ela vai brotar. Essa dúvida é uma energia real que interfere no processo de crescimento. Acreditar que você merece não é vaidade, Leão, é o combustível que move toda a sua jornada financeira. Sem essa crença, nenhuma estratégia funciona, nenhum plano se sustenta, nenhuma oportunidade é aproveitada por completo. Mas com essa crença firme no coração, tudo ganha uma potência diferente. É como a diferença entre caminhar com o vento contra e caminhar com o vento a favor. O caminho é o mesmo, mas a experiência é completamente diferente. Olhe para o céu numa noite estrelada, Leão. Cada uma daquelas estrelas brilha sem pedir permissão, sem duvidar da própria luz, sem questionar se merece estar ali. Elas simplesmente são. E você precisa aprender a simplesmente ser próspero, abundante, merecedor de tudo o que a vida tem de melhor para oferecer. Essa é a mudança que sustenta todas as outras. É o alicerce sobre o qual cada tijolo da sua nova vida financeira será colocado. Acredite em si mesmo, Leão, não amanhã, não quando as coisas melhorarem, agora. Porque a transformação começa no momento em que a crença se instala, e a partir desse momento, nada mais será como antes. Leão, nós caminhamos juntos por 15 mudanças de mentalidade que podem transformar a sua relação com o dinheiro de maneiras profundas e duradouras. Cada uma delas é como uma semente plantada no jardim da sua consciência. E agora cabe a você regar essas sementes com atenção, intenção e fé. Lembre-se de que a natureza nunca tem pressa, mas ela sempre chega onde precisa chegar. O sol nasce todos os dias sem falta, as estações se sucedem com uma sabedoria perfeita, e cada flor desabrocha no momento exato em que está pronta. Confie no seu processo, Leão, confie na sua força, confie que os melhores capítulos da sua história financeira ainda estão por ser escritos. Você tem dentro de si tudo o que precisa para construir a vida que deseja, a coragem de leão, a luz do sol, e agora, 15 novas formas de pensar que podem guiar os seus passos em direção à abundância que sempre foi sua por direito. Você tem 2 opções depois deste vídeo: fechá-lo e esperar que as coisas mudem, ou decidir que os próximos 21 dias serão diferentes. Se você escolher a segunda, a transformação estruturada de 21 dias alinhada com o seu signo está esperando por você no comentário fixado. A energia já está se movendo, a única pergunta é se você também vai.